my God. Crazy guy. Do you see that? For a little bit I'll hit my car behind. Oh my God. Crazy guy. Como vocês acabaram de ver aí, eu passei por quase um acidente feio que um responsável de um motorista que não liga no que está acontecendo ao redor. E eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre direção defensiva, tá? É por essas e outras que ocorrem acidentes. Se esse cara tivesse batido atrás do meu carro, provavelmente seria um acidente muito feio. Ia bater, não ia só ser meu carro, mas o carro que estava na frente de mim, porque se vocês não perceberam, existia vários carros parados. A pessoa, quando está dirigindo, ela tem que ver as placas de trânsito, não só olhar na pista, mas olhar o que está escrito. As placas não estão ali para deixar de bonito a rua, não. As placas estão ali para prestar atenção. E justamente isso, por conta desse tipo de situação, é que ocorre acidentes até fatais. E provavelmente esse acidente iria ser fatal de alguma maneira ali, porque o cara estava com 60 por hora. Eu não sei se ele bateu no carro que ficou na frente de mim, mas eu não pensei duas vezes em jogar meu carro para a direita. Não existia nenhum carro atrás, eu vi no retrovisor, mas foi um relapso de rapidez. O que a gente acaba adquirindo a experiência de dirigir o ônibus. Eu peguei vários instrutores, estudei muito para ter essa habilidade de fugir em situações parecidas com esta. E eu quero mostrar alguns vídeos para vocês falando sobre a direção defensiva. Então, assim como essa que ocorreu, outras também ocorreram, já postei aqui no canal, e até vou comentar algumas delas, até onde que você pode fazer ou não, o que eu fiz, e eu sempre me livrei de situações mais embaraçosas. Então, nesse caso aqui, o speed da ponte era 40. Esse cara estava vindo a 60. E eu foi diminuindo, como vocês viram ali, foi diminuindo o speed, porque o speed, no caso, é a velocidade, tá? Desculpa eu mixar inglês com português, acaba sendo a força da situação aqui. Eu fui diminuindo a velocidade do meu carro, porque já de vista eu avistei que existiam carros parados, porque existia um tráfego. E aí então o carro que estava atrás não percebesse que o meu carro estava com o freio ligado, as luzes vermelhas. Por isso que a visão periférica do motorista, ele não tem que ser aqui, o que está acontecendo aqui na sua frente. É claro, com certeza, ele tem que estar 100% mesmo distante ou próximo. Mas para uma segurança maior, para, digamos, crescer essa possibilidade de não se envolver um acidente, ele tem que estar aqui, mas ele tem que estar lá, na linha do horizonte, porque ajuda muito a não se envolver numa situação como essa. Por exemplo, se esse cara tivesse batido no meu carro, provavelmente o carro dele ia acabar de vez, o meu também, eu ia bater no outro carro e aí seguida, porque os carros estavam tudo um perto do outro, parados, né? E o cara estava em movimento atrás. Então seria como se fosse um jogo de dominó, né? Vai caindo, vai batendo no carro pela velocidade. Para vocês perceberem o som, ele freou tão em cima, mesmo ele freando em cima, vocês podem perceber que na hora que eu saio, o espelho do lado direito, bem próximo do meu carro, isso quer dizer que se eu tivesse ali, ele ia ter entrado muito, mas ia ser feio. Uma que eu acredito muito na força da fé. Eu sou cristã e toda vez que eu pego meu carro para dirigir,
eu faço as minhas orações, porque eu passei por situações de risco incrível, de uma forma absurda. Eu já postei alguns aqui para vocês, em outras situações também já postei lá no meu Instagram. Então, se eu não tivesse a direção defensiva e principalmente a fé que eu tenho em Deus, eu já não estava viva há muito tempo. E é isso que eu falo para vocês que querem trabalhar com aplicativo, ou mesmo pegar o seu carro para dirigir, para ir para o trabalho, e situações dessas, eu vou explicar para vocês, tá? Como que vocês devem suceder numa situação que ocorreu. Aqui no caso, quando você está parado, você sabe que tem carros que estão vindo atrás. Vocês notaram que toda hora eu fico olhando para trás? Porque a visão do motorista, ele tem que estar 100% ligado na frente e das laterais. Mas isso não quer dizer que você não tem que olhar os retrovisores. É importante porque uma das regras na direção defensiva, você não pode só dirigir por você, você tem que dirigir pelos outros, você tem que pensar o que a pessoa vai fazer ou uma situação que vai ocorrer. Quando você tem essa ideia na cabeça, há 100% de chances de não se envolver num acidente. E aqui, por exemplo, na questão da ponte, eram duas vias, né? Mão única, duas vias de mão única. A sorte, eu posso dizer para vocês, que a rua ao lado, do lado direito, não tinha um encostamento nem nada. Eu posso dizer aí que vem a fé. E a sorte que eu tive é que não tinha nenhum carro na outra via. Porque se tivesse um carro vindo, certamente o carro ia bater no meu carro. Mas é por isso que vem aí a fé. A gente tem a direção defensiva, tem o treino e tudo mais, mas se não tiver a fé, então eu acredito muito em Deus, eu sei que naquele momento não passou nenhum carro ali, não tinha nenhum carro na outra pista, nenhum, porque foi livramento do Senhor. Então, além da direção defensiva que eu tenho também a minha fé. Então, vai para vocês aí, toda vez que vocês vão dirigir o carro, além de ter sua direção defensiva, tenha sua fé, porque eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui, sã e salva, sem um risco no meu carro. Entreguei os passageiros no lugar que eles deveriam ficar, são e salvos. E isso me emociona muito, porque eu sei que foi a mão de Deus que me ajudou neste momento. Porque por mais que tenha a habilidade de situações, de ter uma direção defensiva, se tivesse carro do outro lado, eu não ia ter chance nenhuma de sobreviver, não ia ter nenhuma. Mas o Deus que eu sirvo é poderoso, que não deixou nenhum carro naquele momento passar e segurou o carro daquele homem até para eu poder jogar meu carro para o lado direito e sair daquele acidente que ia ser muito feio. Então é isso, gente. Busquem as técnicas de direção defensiva e também a fé, porque se Deus não cuida, em vão vigia os sentinelas, né? Já diziam isso. Como vocês viram ali, não tinha para onde correr, né? Não tinha nem para o lado esquerdo, só tive para o lado direito, e a sorte que não tive nenhum carro ali. Dirige com precaução, pessoal. Você fazendo por você e fazendo pelos outros vai impedir acidentes terríveis acontecer, como poderia ter ocorrido, né? 3 pessoas dentro de um carro e sabe-se Deus se o cara que estava atrás era um Uber, ou sei lá, se tinha criança dentro do carro dele, né? Se tivesse criança, ia ser mais irresponsabilidade da parte dele. E uma coisa que eu quero dizer para vocês também. Quando você está dirigindo, eu vou explicar direitinho tudo isso para vocês, o que eu peguei de ensinamento para a direção defensiva, eu quero trazer para vocês e isso vai ajudar muito. Quando vocês estão dirigindo, um pequeno deslize, um assim, ó, você está dirigindo, um assim, ó, quando você vira, já era. A sua mente, na hora que você está dirigindo, tem que estar ligada a 100%.
Ainda mais quando você está numa rodovia que os carros vão a 1000 por hora, né? Ou uma rua muito movimentada, por exemplo, como em Nova York, que tem pedestre caminhando, você tem que estar de olho em bicicleta, em um monte de coisa. Se você se desliza, um pouco que você se desliza, um pouco que o olho corre de um lado distraído, ou pega um café, vou tomar um café agora aqui, ó, só de você fazer assim, ó, eu olho para frente e já era. Então, preste muita atenção, gente. Preste muita atenção quando vocês vão dirigir. Tem que estar focado sempre, sempre, 100% naquilo que você está fazendo. Focar naquilo. Tem pessoas que gravam com o celular na mão e dirigindo o carro. Sabe, gente, não façam isso, porque isso vai custar a sua vida e a vida de outras pessoas. Talvez esse cara estava com o celular na mão, não sei, eu não vi, a câmera não pegou o que o cara estava fazendo. Mas com certeza ele estava desatento, porque se ele tivesse atento o bastante, ou alguma coisa, sei lá, que aconteceu com esse cara, ele poderia ter batido em mim e ele poderia ter morrido também nesse acidente, ou ficado tetraplégico, ou alguma coisa assim, porque a velocidade estava muito alta. Então, nada justifica esse tipo de ação. O cuidado que você tem que ter, toda a responsabilidade, quando você pega um automóvel para dirigir, você tem que estar com essa responsabilidade nas suas mãos, como se você tivesse uma arma na sua mão. Um carro é uma arma que pode matar você ou pode matar outras pessoas. Então, a responsabilidade que nós temos é de dirigir com precaução, a direção defensiva, para defender a sua família, quem está dentro do seu carro e os demais ao redor, tá bom? Vai aí de incentivo para vocês repensarem e colocarem uma dashcam na sua cama, aí no seu carro, porque se acaso ele tivesse batido no meu carro, graças a Deus não bateu, porque eu tive a pulsão de jogar para o lado direito, seria a minha testemunha em prováveis situações embaraçosas, porque se vocês perceberem o que aconteceu aqui, existiam 2 passageiros da Uber dentro do meu carro. A tremenda responsabilidade que ia estar em minhas mãos, ou de repente o cara ia falar, não, ela que diminuiu a velocidade, isso, aquilo, porque se vocês forem perceber, eu fui diminuindo a velocidade por conta dos carros que estavam na minha frente. A velocidade que eu diminuí foi da velocidade normal, sem problema algum. O problema é que o cara que estava atrás, ele estava na velocidade maior. E ele deveria estar obedecendo o speed de cada rodovia para justamente não ocorrer isso. Quando a gente desobedece o speed, não é à toa que eles colocam 25, 40, 30, não é à toa. Existe um porquê esses speeds estarem sinalizados. Por exemplo, numa ponte não pode correr assim, dessa maneira como o cara estava correndo, porque provavelmente vai ocorrer um acidente, tá? E é isso, gente. Respeitem os sinais de trânsito, vê aonde tem os sinais, tudo para vocês. Não adianta, se vocês tem que estar dirigindo, tem que estar aqui, ó, com a cabeça aqui, 100% ali na direção, sabe? Não se distraiam com nada, gente. Pode colocar a vida de vocês e de muitos outros em perigo, tá bom? E é isso. Estou me recuperando ainda dessa situação. Quando a gente está ali, a situação é bem crítica, né? Mas vai aí de um exemplo aí que aconteceu comigo, para vocês tomarem a precaução. Quando vocês forem jogar o carro para a direita, numa situação dessa, eu espero que não tenha nenhum carro do outro lado da rua, porque senão vai ser um acidente feio também. A sorte é que não havia nenhum carro do lado direito, e é claro que eu não ia jogar meu carro até porque eu vi o retrovisor, não tinha nenhum carro do outro lado, e era a única coisa que me restava, era puxar para o lado direito. E é isso, pessoal, se inscreva aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso.
sobre as precauções que você deve ter com a direção defensiva. Mantenha sempre a distância dos carros. Sempre, sempre quando vão parar, você vê a distância que eu parei do carro que estava na minha frente, mantenha sempre a distância, porque isso é uma das situações que vai te dar a defensiva. Se eu tivesse muito presa no carro que estava na minha frente, para eu jogar o carro para o lado direito já seria essa dificuldade. Então, presta atenção aí nas dicas e fique com Deus. Se inscreva aqui, dá um like e divulgue lá para o seu amigo, para os seus amigos, para os seus familiares, esses vídeos que eu vou mostrar para vocês sobre a direção defensiva, ok? Eu estou falando baixo porque não quero acordar os vizinhos, já são 00:30 e pico. Um abraço, pessoal.